O sistema sanitário italiano, o SUS italiano, funciona? É grátis, é público, mas é completamente grátis? O que se paga e o que não se paga? Como que funciona? Quais são as vantagens e desvantagens? Você que tem interesse de vir morar aqui na Itália, você que está chegando agora e está buscando um pouco de informação, ou você que tem afinidade aqui com a Itália e quer saber como que funciona realmente todo esse sistema sanitário por aqui, eu vou compartilhar com você o que eu sei e meu ponto de vista. Então, fica até o final desse vídeo. Olá, pessoal! Nesse vídeo eu quero efetivamente falar com você sobre como que funciona aqui a parte do sistema sanitário, tá? Lembrando que eu estou na região aqui de Vêneto, no norte da Itália, especificamente na província de Pádua. E é lógico que não dá para generalizar. Então, provavelmente, o funcionamento do sistema sanitário da saúde aqui no norte pode ser que seja diferente do sul da Itália, ok? Ou com alguma diferença, enfim. E é importante deixar isso claro, que é em base ao meu dia a dia aqui, enfim, a eu realmente usar e participar desse sistema que eu estarei compartilhando com vocês. Então, que seja de ajuda para quem está buscando informação a respeito e demais brasileiros que estão morando já aqui na Itália e que possam contribuir com informações positivas de como funciona, tá? Porque aqui não é para a gente julgar o certo ou errado, e sim dar espaço para a gente concentrar informações e ajudar você que está realmente buscando aí ter um direcionamento, ter uma noção de como funciona. Você que está chegando agora, você que já mora aqui, né, ou que tem interesse de vir para a Itália em breve, ou você que tem afinidade e interesse em saber como funciona o sistema aqui, tá bom? Eu fiz algumas anotações só para a gente estar seguindo aqui na região quando eu me encontro, né, em Vêneto. Usa-se uma sigla, usa-se muito que é ULS, tá? Que é, vou falar aqui em italiano, Unità Locale Sociosanitaria, mas cada região, cada localização pode ter uma sigla diferente, que no final é isso tudo Sistema Sanitário Nacional, mas tem aquele que é Associação Locale Sanitária, Unidade de Saúde Local, Salute Locale, ou seja, cada um escreve de um jeito e tem automaticamente as siglas alteradas, tá? Isso não é que seja relevante, mas é só como a título de direcionamento, porque significa que é o Sistema Sanitário Nacional da respectiva região e província, tá? Bom, vamos lá. Quais as vantagens e desvantagens de ter acesso a um sistema sanitário? É público, mas isso não significa que é 100% gratuito. Ele é público, ele funciona, mas ele tem, vamos dizer, um certo pagamento, né? Alguns valores mínimos a serem pagos, até para manter um nível de qualidade e para que o sistema efetivamente possa funcionar, tá? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, qual que é a vantagem e desvantagem sempre com relação ao Brasil? No Brasil, uma grande parte da população brasileira tem acesso a quê? Aos convênios empresariais, né, por conta das empresas a qual trabalha, que oferece já uma alternativa para que o cidadão saia do sistema público de saúde, e depois tem um monte de convênios particulares, inclusive que custam bastante, credenciados em diversos hospitais de top de linha, etc. Porque no Brasil diremos que o nosso sistema de saúde público, salvo as exceções em determinadas cidades pequenas talvez, etc., funcione, mas nas grandes metrópoles talvez não seja o caso. O que muda aqui praticamente da água para o vinho, que é aqui o que acontece, o sistema público, ele vamos dizer, eu não vejo ele tão bom quanto o nosso particular no Brasil, tá? Eu que trabalhei 20 anos em
empresa grande e sempre tive um excelente convênio top. O que acontece? Eu não usava o público. Então, quando você tinha acesso àqueles hospitais que mais pareciam um hotel, né, seja em questão de atendimento, de conforto, etc., aí você usa a estrutura pública, que aí você fala, nossa, você estranha. Mas o que tem que ser ressaltado aqui, que não deve ser avaliado a Marta, Maria, o Pedro, o João, poucas pessoas, né? Porque aqui o público é para muitos, é para quase todos. Então ele, vamos dizer que ele funciona. E no Brasil, o privado, né? Os hospitais de linha, os referência, é para pouco, são para poucas pessoas. Então a gente tem que considerar aqui o que reina é que aqui o público é para a maioria, tá? Então, hoje, na Itália, muita gente usa só o público. Então, você vê pessoas muito bem economicamente, financeiramente, tá? E nem por conta, e vão para hospitais normais, público. Então, isso é legal. Você chega num hospital, tá todo mundo junto. Claro, quem tem dinheiro, quem não tem. Então, assim, o nível, né? As pessoas se colocam no mesmo nível, diferente. Num hospital público, geralmente quem tem um poder aquisitivo muito baixo, não tem condições, nos convênios intermediários, enfim, os hospitais medianos, quem recebe um convênio empresarial, e naqueles hospitais mais top, é para quem o quê? Tem convênios mais caros, mais elitizados. Então, se separa a classe social através, inclusive, dos hospitais, né, dos convênios médicos e etc. Então, isso já na Itália não tem. Todo mundo é atendido no mesmo hospital, no mesmo lugar, tá? Fazer uma sicurazione, né? Seria um seguro saúde, é diferente do Brasil, que você paga a mensalidade, um boleto, recebe a carteirinha, e aquela carteirinha é credenciada em tudo quanto é lugar. No caso, a maioria das vezes aqui você paga um seguro anual, né? Você encontra seguro anual na faixa de 500 a 1.500 € ano, né? Depende se é o casal, se tem filhos, dependente, enfim, que tipo também de coberturas você quer. É como se fosse, entre aspas, um seguro de carro. Tem o questionário, tem o perfil, tem idade, tem o que você quer, o que você quer que entre ou não entre, as coberturas, os valores, tá? Então, aqui é como se fosse, na verdade, um seguro-saúde. Aí você muitas das vezes, você tem que pagar, vai fazer uma cirurgia, você tem que pagar do teu bolso e depois, até em 60, 90 dias, reembolsam. Então, é mais nessa linha, tá? Diferente já do Brasil, né? No Brasil, se você já tem um seguro, é porque você possivelmente não tem o recurso se você precisar fazer uma cirurgia. Aí você vai arrumar 7, de repente 10 mil reais da noite pro dia. Então, você tá com a sua carteirinha daquele convênio médico, o hospital vai receber diretamente do convênio. Então, aqui já é usado numa minoria a questão da sicurazione de saúde, né, o seguro-saúde, e entra mais ou menos dentro desta linha, respeitando que tem que ser pesquisado, verificado, e tem várias variações. Isso já é um direcionamento de informação. Então, essa é uma diferença, tá? Que mais que a gente tem aqui de vantagens e de desvantagem? O público aqui não significa gratuito, como eu havia falado inicialmente. Por quê? Porque agora eu vou mencionar para você o que você paga e o que você não paga, tá? Todo o cidadão italiano, que seja estrangeiro de forma legal e com residência aqui, parte do pressuposto inicialmente de fazer uma tessera sanitária. Depois eu vou fazer um videozinho bem rapidinho separado do que é a tessera sanitária e como que se faz o cadastro dela, né? Uma carteirinha, que é a tessera sanitária. Com essa tessera sanitária, que dá direito só, obviamente, para quem é residente aqui, de forma legal, você vai ter direito ao quê? A um médico de base. Um médico de base significa que cada comune, cada bairro tem um médico, dependendo da grandeza daquele bairro, né? Se tem 7 mil habitantes, talvez tenha 3 médicos em atendimento, ou se tem 2 médicos em atendimento, enfim, dependendo a quantidade de pessoas que tem ali de habitantes em cada comune, vai ter determinados a quantidade de médicos de base disponível. Quando você vai se cadastrar, vai cadastrar a sua carteirinha, a sua tessera sanitária, eles falam, tem o médico X, A, B, C,
Você escolhe ali, enfim, se tem conhecimento ou não, aleatoriamente. E a partir dali, tudo que você sente, você vai direto à agenda. Cada médico tem o seu método de agendamento, por WhatsApp, por telefone, em dias específicos, atende em horários específicos, né? Ali você vai na semana, ou à tarde ou de manhã, enfim, isso daí é um fluxo administrativo de cada médico de base. Esse médico de base, ele vai ter tudo sobre você. Você vai passar com ele. Você fala, eu preciso passar no cardiologista, tô sentindo não sei o que, blá, blá, blá. Ele vai te fazer, chama-se empenhativa. É como no convênio standard, que para você ir para um especialista, não sei se ainda é assim no Brasil, mas tinha uma época que o convênio standard, para você ir para um especialista, você tinha que passar no clínico geral, ele dá uma receita, uma solicitação, e aí o convênio te marcava para o especialista. Já outras categorias você marcava diretamente, não sei se é assim ou não, mas aqui é assim, você vai no médico de base, ele vai te passar uma empenhativa, uma solicitação, te direcionando para o respectivo médico que você quer. E aí, você vai agendar, vou agendar um cardiologista. Quando você passa, ou um dermatologista, não importa, tá? Aí, quando você ou para fazer um exame, você passou com ele e precisou fazer um exame de um ultrassom, ele vai dar empenhativa, a solicitação, a receita para você fazer aquele ultrassom. Com a solicitação do médico de base, você vai se direcionar, né? Ou pro pronto-socorro, ou para os agendamentos da região onde você mora. Geralmente os médicos atendem dentro do hospital, tá? Você vai ligar, vai ter um número específico, você vai ligar e vai fazer o respectivo agendamento, seja do teu raio-x, seja do teu ultrassom, seja para passar no especialista. Mas o ponto de partida foi passar no médico de base. Esse médico de base você não vai pagar absolutamente nada, tá? Agora, se você passou e você resolveu o problema, era para pegar um antibiótico, etc., você não teve que passar por um especialista e nem fazer nenhum exame, não teve custo nenhum. Quando você for marcar para passar no especialista ou para fazer o respectivo exame, você vai pagar um ticket, que depende da região e etc. Aqui onde eu tô é aproximadamente, varia de 36 a 42 euros, enfim, tá? Não vamos se pegar aqui, hein, se é 36, 37, 37,50, a faixa é aproximadamente essa, até porque a gente não sabe quando que você vai ver esse vídeo, se os valores alteram, é um direcionamento de quanto você investe, né, de quanto você paga. Você vai pagar esse ticket. Então, vamos dizer que eu tenho que fazer um exame de sangue. Eu vou agendar com aquela solicitação do médico de base, faço o exame de sangue. Quando eu for retirar o exame de sangue, que pode ser online, se for retirar online, eu tenho que fazer o pagamento, obviamente, antes para o sistema identificar o pagamento. E faço a impressão online. Se é um documento, um exame que eu tenho que retirar fisicamente, eu tenho que estar com o pagamento também feito para retirar o exame. Então, ou eu vou pagar aquele exame realizado, tá? Ou eu vou pagar a visita médica, o ticket que eu devo fazer. Então, veja bem, em ambos os casos eu estou usando o sistema público, né? Seja para o exame, seja para o especialista, mas eu estou pagando um ticket, porém o médico de base eu não paguei. E como que funciona em hospitais? Se você vai a hospitais pronto-socorro, se você tá passando mal, vai para um pronto-socorro, ou se você chama a ambulância, né? Funciona. Por exemplo, nessa região que eu me encontro, no Comune que eu me encontro, que eu tenho hospitais próximos, a ambulância chega em menos de 10 minutos, e já aconteceu várias vezes, tá? Inclusive, uma vez que a minha mãe estava aqui, né, de idade, diabética, começou a passar muito mal, enfim, cair a diabetes, enfim. E ela, tive que chamar a ambulância, em menos de 10 minutos a ambulância estava aqui. A ambulância paga para vir aqui pegar e, enfim, fazer os primeiros socorros? Não, não paga nada. Quando você chega no pronto-socorro, você é atendido, você paga? Não. Porém, existe os códigos, né? Se você é atendido, se você vai no pronto-socorro, porque você está com uma tossinha, alguma coisa que você poderia ser atendido através do seu médico de base, ou chamando a guarda médica, que eu já vou falar, é um outro sistema de atendimento, você não precisaria ter se direcionado a um pronto-socorro. Aí o que acontece? Não tem nada de grave, né? Já aconteceu de familiares meus
de ir para o pronto-socorro, ser atendido e no final ser emitido uma folha com um valor de ticket e depois ele ter que pagar esse ticket, tá? Pelo atendimento dentro do pronto-socorro. Então, por isso não dá para generalizar, cada caso, cada região, e aí segue algumas peculiaridades. Porém, numa via de regra, você ser atendido no hospital, você não paga, tá? Chamar a ambulância também não paga. O que é a guarda médica? É muito bom. A tua região você vai ter um telefone, que não é que você liga e fica dando ocupado, não. Liga, chama 2 vezes, 3 no máximo já atendem. Então, de madrugada, enfim, teu marido, tua esposa, teu filho tá tendo algum sintoma que não é o caso de sair correndo para um pronto-socorro, mas é melhor saber se aquele sintoma, o que seria, você chama a guarda médica. A guarda médica você fala diretamente com o médico. Então já chegou vezes também, meu marido tá passando mal, tá tendo umas pontadas, uns negócios, a médica fala, ele tem condições de falar? Falo, tem. Se ele tem condições de falar, o médico quer interagir direto com o paciente. Porque ela vai fazendo perguntas específicas para o paciente, não para terceiro, para ficar perguntando para o paciente. É como se ele estivesse fisicamente lá e o médico fala, aqui dói. Então, começava a perguntar para ele, aperta tal ponto na tua barriga, aperta não sei o que lá, vê se você sente isso, você está sentindo isso. Começou a fazer diversas perguntas para ele, em base a sintomas, a febre, se tem vômito, o que está sentindo, um monte de detalhes, né? A guarda médica, que é o médico, ele fala, olha, faz isso, toma isso, ou então convém que você seja direcionado agora, seja levado agora para um pronto-socorro, tá? Então, veja bem, você tem um número de telefone que você liga e fala de imediato com o médico para te orientar o que fazer, sem fluxo, sem ficar esperando, né? Isso também é muito positivo, tá? Então, a gente tá aqui elencando alguns benefícios. Com relação a remédios, né? A gente já falou o que paga e o que não paga até aqui. Você saiu da consulta médica, seja do médico de base, ele te deu uma receita, ou seja do pronto-socorro, né? E ele deu a receita. Com receita, a maioria dos remédios, você vai pagar um ticket. Então, desde você pagar lá um exemplo, 15 euros um antibiótico, 20 euros, você vai pagar quanto? 2 euros, 1,50, 3, enfim, tem as tabelinhas lá. Você vai pagar uma taxa irrisória por aquela medicina. Agora, existem remédios que não entram no ticket, integrador alimentar, sabe? Complemento, essas coisas assim não entram. Um xarope, essas coisas não entram, mas é remédio mesmo, os remédios que precisam de receita, você pegando a receita, a maioria deles, inclusive que são caros, entram no ticket. Tá? Então, os remédios, a população está acostumada a se direcionar para o hospital, para o médico de base, obter a receita e ir na farmácia, são todas as farmácias, e assim pagar o ticket. Outra coisa, quando você precisa de receitas de remédio e pede direto para o médico de base, né, existe um sistema que ele manda diretamente para a farmácia. Então, você muitas vezes pode pedir a receita para o teu médico de base público, a receita cai lá na farmácia, você passa na farmácia e pega o remédio, tá? Então, a gente falou aqui de exame, consultas, remédios, pronto-socorro, médico de base, que a ambulância funcione o tempo que ela leva para chegar, né? Agora, vamos falar um pouquinho com relação à internação. Esse vídeo não pode ficar muito longo, né? Com relação à internação e atendimento. A internação em si, quando você fica ricoverato, internado no hospital público, o que acontece? É lógico que eu entro lá, que já entrei várias vezes acompanhando familiares, e eu, nesses quase 15 anos, nunca fiquei internada aqui, salvo a minha mãe, que eu acompanhei por um dia, passou uma noite, etc., né, e acompanhei familiares. Assusta, porque já é aqueles prédios antigos, parece filme de antigamente, aquelas
caminhas de ferro, sabe? Não tem nada, não tem uma televisãozinha, uma geladeira, um telefoninho, não tem nada, nada, nada. Só pode uma visita lá das 2 às 3, uma horinha. Então, assim, 4 a 6 pessoas juntos. E então, assim, a estrutura do público assusta em comparação a gente, quem está acostumado com convênio no Brasil, ok? Já com o público no Brasil eu não posso fazer referência, porque eu nunca nem entrei no público no Brasil, como talvez muitos de vocês, né? Porque sempre estive vinculada a uma empresa, a qual por 20 anos fixa, que eu tinha um convênio, então por conta disso, saí de lá, vim pra cá, tá? Mas com relação à estrutura, assusta, é muito, não tem, tá? Agora você não fica com medo, porque os profissionais são profissionais sérios, né? Aqui, não estou dizendo que no Brasil não seja, mas os médicos, né? Aqui o estudo é muito puxado, aqui é tudo muito sério aqui. Quem faz faculdade de medicina também aqui, não só de medicina como outras, é só estudar, não tem como estudar e trabalhar. Enfim, você não fica com medo com relação ao nível de conhecimento do médico, mas aquela estrutura é zero conforto, não é nada acolhente. E com relação à questão agora do atendimento, de como que você se sente com relação ao atendimento? Eu diria que são, hoje, até mesmo no Brasil, nos convênios, quando a gente vai até em hospitais medianos, né? Tirando acho que aqueles VIPs, até em hospitais medianos, você passa ali, os médicos já têm uma postura meio distante, já meio fria, você vê muito jovem, às vezes nem olha na cara da gente, né? Um posicionamento, assim, às vezes parece não muito humano. Quando você fala do público, o público, então, o médico, né, não dá para generalizar 100%, mas a maioria das vezes, não estive lá de pessoalmente no público, mas familiares que usam público, simplesmente parece que é até um animal, com todo o respeito, que está do outro lado. O médico nem toca para examinar, né? Então, assim, não é que no Brasil seja tão diferente. Aqui na Itália, eles não são gentis, dóceis, porque já é da cultura do italiano. Então, já são meio frios, são educados, mas são frios, né? Frios, não quero usar a palavra arrogante, né? Que arroga, mas mantém uma distância, sabe? E, enfim, então você não se sente assim, ai, que atendimento maravilhoso, salvo as exceções. Porém, você sabe que pelo menos é uma coisa séria. Então, você entra, vai num hospital, que eu nunca fiquei internada, mas eu tive a oportunidade de ser atendida umas 3, 4 vezes, né? Tomar soro, ser atendida, tomar injeção, ficar em observação, você não fica com medo. Eles não deixam você sair de lá até o final. Faz exame, se tiver que fazer tomografia, se tiver que fazer raio-x, faz exame de sangue, faz tudo quanto é exame. Eles não falam assim pra você, volta pra casa e toma um remedinho. Não. Você foi pro hospital aqui, você sabe que você vai ficar 4 ou 5 horas lá. Você pode esquecer. Vai, leva a blusinha, um lanchinho, um negocinho, você vai ficar no soro, você vai fazer um monte de exame. Então, assim, eles não deixam você, não te mandam embora assim de modo como irresponsável, te dão qualquer coisa. Então, eu acho isso muito positivo. Porém, sabendo que você fica lá, o soro acabou, não começa a ficar chamando não, que aí você leva ainda a bronca. Eles falam, a gente tem muita gente, estamos em poucos, você tem que esperar. Então, assim, eles são, entre aspas, não queria falar, muitas vezes grossos, mas fazem o papel deles, entendem? Então, veja que tudo na vida tem o bom, né, e o ruim, o claro e escuro, os contras e os prós. Então, aqui o público funciona, mas esquece gentileza, paparicação, sorrisos, etc. E repito, nesse outro vídeo, vocês vão cansar de ouvir eu repetir isso para quem estiver vendo mais de um vídeo. Quem está assistindo, quem mora na Itália, quem tem experiências positivas ou negativas, que possa
contribuir para quem está buscando esse tipo de conteúdo, use o espaço dos comentários, que é esse o objetivo, tá? E não para pegar o que eu tô falando aqui e colocar de modo generalizado, porque, repito, estou no norte da Itália, na província de Pádua, e aí eu não sei exatamente como que é o comportamento num hospital específico lá do sul. Aí vai entrar um brasileiro e falar, nossa, mas aqui não é nada disso, o médico é simpaticíssimo, não sei. Pode ser, não estou dizendo que não, estou falando numa regra, não regra geral, mas a maioria das vezes. E estou falando também em base à característica de como é aqui no norte, né? Sendo que no sul as pessoas têm um relacionamento mais humano, parece, né? Um perfil mais acolhente, com, enfim, uma característica mais, inclusive, de cultura próxima do Brasil, tá? Então, isso a gente está falando com relação à questão de atendimento, para ter uma ideia. Mas isso é uma coisa que não é para se preocupar. Quem tem que vir para cá ou tá chegando aqui agora, o que tem que levar aqui? O que você tem que prestar atenção? E eu uso muito esse termo, né? Eu falo, prestar atenção aqui na formiguinha ou no elefante? Aqui é no elefante. Qual que é o elefante? Que se você precisar de sistema sanitário aqui, saúde pública, acontecer alguma coisa com você, com a tua família, você vai estar em boas mãos, vai ser atendido, se tiver que ser operado, vai ser operado, enfim, tá? Funciona, ponto, né? E já, se vão ser delicado, educado, se o hospital tem estrutura boa, com infraestrutura, etc., é outra coisa, aí são as formiguinhas. Eu tô fazendo aqui um comentário, uma descrição, abordando todos esses itens, para quem não sabe como funciona o sistema sanitário aqui. E a guarda médica, que eu havia comentado e ressaltava no final, que é um telefone específico que você liga, interage com o médico, né, já detalhei, ele pergunta tudo para o paciente e ele te orienta o que você tem que fazer ou não, ou se você não tiver em condições de ser atendido, de falar, logicamente, interage com o acompanhante, com o cônjuge, com o familiar. E por último, como que é então um médico particular? Ok? Todos esses médicos que atendem dentro dos hospitais como público, eles também atendem como particular, a maioria deles, né? Então, assim, você pode ligar para médicos que só trabalham com particular. A média de uma consulta aqui é na faixa de 100 euros, 110 euros. Vou no ginecologista particular, 110 euros. Fui na dermatologista particular. Para fazer consultas específicas, eu prefiro que seja eu, Marta, vou nas consultas particulares, né? Eu uso o médico de base mais para pegar empenhativa, para fazer exames. Porque o exame eu vou pagar o ticket lá de 42 euros, ou 36, ou 42, ou 45, e se eu fizer aquele mesmo exame no particular, eu pago 75. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho que fazer um ultrassom desse braço e desse que eu tô com dor. Eu liguei, é no mesmo lugar, é na mesma clínica, tá? Ele tem agenda. No particular, ele me cobra 75 euros, 75 euros, 150 euros, e me atende daqui uma semana. No público, ele também agenda. Aí ele é um pedido só na mesma receita, então eu pago 42, 45 euros, que é o ticket, para fazer os dois ultrassom, tá? Ou se fosse um ou dois, seria o mesmo ticket. Qual é a diferença? A diferença é que pro particular eu vou daqui uma semana. E pro público eu tô na fila de espera em 30 dias. Como não é algo muito urgente, é uma coisa, enfim, eu tô lá na fila para esperar. Agora, se é uma coisa que eu tô com dor, é lógico que eu não vou poder esperar um mês, ou quando tiver encaixe, ou quando tiver vaga. E aí eu vou fazer no particular. E esse particular, quanto que vai sair esse exame para mim? 75, 75. Então, isso é fato, é comigo que aconteceu e eu estou aqui na fila, tá? Esse mesmo exemplo que eu dei vale para médico. Então, quando eu quero ir, que eu já fui em alguns especialistas que atendem, às vezes até mesmo dentro do hospital, qual a diferença? Ele atende os dois públicos, o particular e o privado. Ele atende dentro da unidade do hospital. Ele atendendo como particular, é lógico que uma parte, eu acho que do ganho é do hospital, enfim, isso não vem ao caso. Mas ele usa a mesma estrutura e é o mesmo médico. A diferença do público é que quem for naquele especialista, público vai pagar o ticket e vai esperar a agenda, um mês, 2. Quem não quer pagar, esperar, vai passar com ele particular.
Entendeu? Que não muda nada, muda o quê? A velocidade de atendimento. Já no Brasil não é assim. Muitos médicos particulares, com seu consultório particular, e dependendo da localização e o nível do médico, nem atende, é separado, ele só atende particular e pronto. Então, se você quer ir naquele médico, ou é particular ou é particular. Aqui tem determinados médicos e bons médicos que você pode se dar ao luxo de falar, bom, eu não posso pagar 110 euros, 100 euros a consulta, mas eu posso esperar 30 dias, 60, não é tão urgente, né? Vou no dermatologista, mas eu vou passar também com esse médico. E você pensa que o atendimento é diferente, que ele atende melhor só porque eu tô pagando 110? Eu, não, sinceramente, na maioria das vezes não. Eles são iguais, mesmo no pagamento, eles continuam dentro daquela postura buongiorno, buonasera, como posso ajudar, cosa c'è, ou enfim, o que a senhora tem, o que o senhor tem, não é que porque é particular não vai derramar um monte de mel em cima de você, tá? Ficamos por aqui, 30 minutos de vídeo é muita coisa, mas é um assunto importante, é um assunto sério que pegou várias vertentes, vários exemplos. Espero efetivamente ter ajudado, tá? E quem puder contribuir, deixa aí mais informações brasileiros aqui na Itália para ajudar o pessoal que precisa dessa informação. Um abraço para vocês e aproveitem e vem mais vídeos. Quem não tá dentro do canal, clica, segue, ativa o sininho, né, para que eu possa efetivamente continuar fazendo mais conteúdo que seja útil para vocês. Um abraço.